Olá, tudo bem? Para você que está fazendo o retrospecto do ano e está perdendo o sono por conta das inúmeras preocupações, é com você mesmo que eu quero falar. Sabe esses dias que você tem passado e observava o relógio passando horas e horas e você, cada minuto que passava, ficava mais angustiado, tentando resolver seus dilemas? Você sabe do que eu estou falando, não sabe? E quanto mais as horas vão passando, você fica mais preocupado e sabe que ao amanhecer você vai acordar com dificuldade para se concentrar e, consequentemente, o seu rendimento no dia seguinte estará prejudicado. Aí você vai para a cozinha, você resolve fazer um chá de camomila e nada do sono. Apela para um medicamento para você se apagar, mas no dia seguinte você sente a mesma angústia e, além de tudo, ainda se sente culpado porque todas as preocupações voltam à tona. Você já sentiu isso ou você já está passando por isso? Eu vou falar um pouquinho como podemos fazer essa travessia diante de todas as situações que a vida apresenta, contando uma pequena experiência de como eu já passei por isso e hoje eu consigo viver de uma forma diferente. No ano passado, nessa mesma época, no final do ano, eu estava me programando para empreender meu próprio caminho, onde eu saí de um emprego no final de outubro, onde eu trabalhei por 15 anos e meio com carteira registrada. Mas se eu parar para pensar, desde que me formei, eu sempre trabalhei com carteira assinada dentro da psicologia organizacional, escolar e atuando com a clínica. Mas no ano passado eu me organizei para trabalhar um pouco diferente, talvez independente. E eu separei esses 2 últimos meses do final do ano passado para me planejar, para me preparar diante desse novo cenário. E sem avaliar que poderia chegar essa pandemia, planejei essa nova etapa e para pensar bem. Eu sempre trabalhei dentro das organizações da empresa e isso era confortável. Sabe por quê? Desde a minha infância, eu lembro que a gente obedecia aos comandos dos pais e na fase escolar a gente simplesmente seguia as orientações dos professores e cumpria o nosso dever enquanto alunos. E quando eu me formei, fui trabalhar numa grande empresa que já existia um mecanismo pronto e era fácil de cumprir as tarefas de um sistema, de um processo que já estava pronto. E trabalhar dentro de um mecanismo pronto me isentava, sabe do quê? De usar a minha criatividade, assumir a total responsabilidade dos meus erros e acertos, ou até mesmo me certificar da minha coragem que eu acreditava que eu sempre tive. Mas quando eu faço um retrospecto lá da minha infância, aos 8, 9 anos, eu sempre observava as regras claras, a disciplina, e eu já me questionava dizendo, eu não quero seguir meramente um mecanismo, eu queria testar os meus limites, lidar com a minha liberdade de criar, sair de férias quando eu queria, ganhar além de um salário pré-estabelecido e desenvolver projetos que eu acreditava. Eu não me conformava que era um trabalho repetitivo,
onde todos os dias eram iguais. Eu percebia que eu não acreditava em mim quando eu fui protelando. E eu procrastinava, por quê? Por causa do medo, dando justificativas, e isso me mantinha no mesmo lugar. E para pensar, se eu continuasse acomodada, talvez eu chegaria aos meus 80 anos frustrada, porque eu não me arriscaria. Mas de uma forma ou de outra, lá na frente, aos 80 anos, eu ia me deparar justamente com a frustração por não ter tentado. E não adiantava, e não adianta tentar voltar ao tempo, porque o medo estava em mim, ou eu também tinha que escolher enfrentar. Enfrentar, enfrentar não, se eu me mantivesse no medo, eu simplesmente iria protelar com algo que eu ia me deparar lá na frente. Eu tive que olhar para o meu sentimento e sabe quando você percebe que o medo é gigantesco e muitas vezes abafava meu sonho, meu desejo de mudar. E eu pude perceber que a mudança tinha que acontecer de dentro para fora e nunca ao contrário. E se o meio externo estava me conduzindo, com certeza, na hora H, eu teria que me olhar inclusive para as minhas escolhas. E eu tive que parar para pensar o que eu poderia fazer diante de tudo que eu já tinha aprendido. E quando eu fiz a escolha de empreender o meu próprio caminho, hoje eu percebo que o meu trabalho faz sentido. Eu gosto de trabalhar com desenvolvimento humano, seja na área de RH, na área de educação ou na área clínica. Então lembre-se que todos os recursos que você acha que não tem já está em você. Use todas as experiências e habilidades que você desenvolveu durante a sua trajetória de vida. Então valorize aquilo que você sabe fazer de melhor, principalmente quando você percebe que o seu coração está ali, nesse trabalho que você quer colocar em prática. Aí você vai perceber que você vai se realizar porque você está no caminho que vai de encontro com aquilo que você sonhou. Então eu quero deixar uma dica. Reconheça que você já passou por medos semelhantes lá no passado, talvez medos muito maiores do que você enfrenta hoje. E veja como você fez as suas aprendizagens e superou, e como você se fortaleceu. Você já parou para pensar nisso? Porque o medo, na verdade, é um sentimento primitivo. É importante você ter medo, mas só o suficiente para te proteger. Porque o excesso te engessa e te mantém refém no mesmo lugar, inclusive do desânimo.